Olá, eu sou Daniela Dorminio, advogada pós-graduanda em Direito e Gestão Condominial, e hoje vamos falar sobre o pagamento de valor maior da cota condominial para apartamentos em cobertura que tem tamanho maior que os outros. Para começo de conversa, devemos compreender que a cota condominial é o valor pago mensalmente pelos condôminos para suprir as despesas referentes às áreas comuns do condomínio. Estão incluídos nessas despesas os gastos com conservação e manutenção do edifício, como limpeza, funcionamento dos elevadores, contratação de empregados, consumo de água, luz, entre outras despesas. O Código Civil estabelece no artigo 1336 que estão entre os deveres do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. E o que isso significa? Quer dizer que cada unidade deverá pagar o correspondente a uma cota condominial proporcionalmente ao tamanho da sua unidade. Até aqui tudo bem, né? O Código Civil determina que o valor da cota deve ser proporcional ao tamanho da unidade. Em condomínios em que todas as unidades são iguais, do mesmo tamanho, não há qualquer questionamento ou dúvida. E quando há unidades com tamanhos diferentes umas das outras, o valor da cota também deverá ser diferente de acordo com a sua fração ideal. Bom, o que acontece é que o Código Civil permite que a convenção condominial faça um regramento diferente, ou seja, permite que a cota seja cobrada por unidade e não por fração. E aí que mora o desafio. Vamos tratar aqui de um entendimento da terceira turma do STJ que negou o provimento ao recurso de condôminos que contestaram o fato de pagar quase o dobro de condomínio em relação aos outros apartamentos. O casal ajuizou a ação de nulidade de cláusula de convenção do condomínio com pedido de revisão da cota condominial. Os juízes de primeiro e segundo grau julgaram improcedentes os pedidos. No recurso ao Tribunal Superior, os recorrentes sustentaram a impossibilidade de pagar a taxa condominial e despesas extras em dobro, pelo simples fato de a unidade estar na cobertura do edifício. Aqui eu aproveito para fazer uma observação. Se o Código Civil estabelece que a cota deverá ser por fração ideal, e se a convenção do condomínio também assim determina, que é o caso dessa ação que estamos tratando, de que adiantaria conseguir a nulidade da cláusula de convenção que determina o mesmo que a legislação de condomínios? Bom, vamos continuar ao que consta nos autos. Os autores, que eram os condôminos da unidade de cobertura, alegaram, olha só a alegação deles, que tudo que é bem comum é usufruído em partes iguais e por todos os condôminos sem nenhuma distinção entre moradores de unidades padrão e unidades de cobertura, como serviço de funcionários, elevadores, hall de serviço, áreas de lazer. Então, se os direitos são iguais entre os condôminos, por que os deveres, como pagar a cota por fração ideal, deveriam ser diferentes? Afirmaram que as áreas comuns são mantidas financeiramente pelos condôminos e incluem despesas com manutenção do prédio, serviço de porteiro, zelador, limpeza, manutenção de elevador, áreas de lazer. Alegaram que na unidade deles, o que difere das demais unidades é apenas um lavabo e a área de lazer composta por uma piscina. E essa área é mantida exclusivamente por eles, pelos próprios condôminos, o casal que ajuizou a ação, com exceção da água que eles julgam correto pagar a mais, porque utiliza a água do condomínio. Então, afirmam pagar mais por um custo que não geram. Afirmaram que a cota deveria ser dividida igualmente entre todas as unidades e que fazer essa diferença é inconstitucional e viola o princípio da isonomia. Para eles, o que dispõe o Código Civil sobre a repartição das despesas por fração ideal, que é o modo como eles pagam, é costume do passado, e essa não é a forma mais justa para esse caso, porque o tamanho do apartamento em si não é muito diferente dos demais. Afirmaram também que as despesas que integram a cota condominial devem ser apenas aquelas relativas às áreas comuns. E a lei proíbe que um condômino usufrua mais em detrimento dos demais, considerando que todos os moradores têm o mesmo direito de utilização. E nesse sentido, afirmaram que não usam mais serviços que os outros, de forma que não justificaria o pagamento em dobro e nem esse tratamento não isonômico e inconstitucional.
concluíram que as despesas decorrentes da conservação ou utilização das partes e coisas comuns não possuem qualquer relação com o tamanho ou fração ideal dos apartamentos, devendo todas as unidades arcarem com os custos na mesma proporção. E assim, o que a unidade de cobertura paga a mais de condomínio diminui o montante para o rateio dos demais condôminos, representando uma economia indevida, inclusive passível de restituição. Eles pedem isso também, já que o uso da fração ideal para determinar a cota condominial acarreta o enriquecimento sem causa dos outros proprietários das unidades menores, porque eles pagam menos por despesas que são exatamente iguais às da cobertura. Por fim, ressaltaram que o condomínio não teria nenhum prejuízo no caixa, porque haveria apenas a mudança na forma de divisão de despesas. Argumentos bons, hein? Agora passemos às alegações da outra parte, que é o condomínio, né? O condomínio afirma que a única forma de alteração desse critério de rateio por fração ideal para o critério que os condôminos da unidade de cobertura desejam, que é o rateio igualitário entre as unidades, seria mediante deliberação da Assembleia, modificando a convenção do condomínio. No entanto, o condomínio alega que já houve Assembleia com essa pauta e ela negou a alteração da convenção. Claro, os outros condôminos não vão querer mudar a forma de rateio, porque vai aumentar o valor da cota deles. Passemos então à decisão do STJ. A terceira turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial. Decidiu-se que se a convenção de condomínio estipulou que o rateio das despesas deve se dar com base na fração ideal do imóvel, inexiste violação de dispositivo de lei federal. Então, unidades com frações maiores, de acordo com a previsão do Código Civil, artigo 1336, pagarão taxa com valor superior às demais unidades com frações menores. O desembargador relator enfatizou que um apartamento maior pode ocupar espaço correspondente a uma ou mais unidades do mesmo condomínio. E assim, se em vez de apartamentos maiores, como ocorre com as coberturas, tivessem na mesma área, naquele mesmo espaço que a cobertura ocupa, duas ou mais unidades, cada uma delas pagaria individualmente a cota condominial. Então, nesse caso, a forma e o valor de cobrança se justificam porque os condôminos da cobertura possuem área total equivalente ao dobro das demais unidades. Bom, para a gente finalizar, eu gostaria de convidá-los a uma reflexão sobre a celeuma em torno da cobrança da cota de forma proporcional à fração ideal ou por unidade autônoma. Em linhas gerais, vimos que os argumentos de ambas as partes são bons e convincentes. E aí, você acredita que a cobrança por fração ideal, ou seja, de forma proporcional ao tamanho do apartamento, é a forma ideal de cobrança? Ou entende que se deve cobrar por unidade, ou seja, paga o mesmo valor sem nenhuma relação com o tamanho do apartamento, tendo em vista que as despesas das áreas comuns são idênticas e independe se é morador da unidade maior ou não, considerando que a cota condominial tem a finalidade de suprir tais despesas. Dê aqui sua opinião e marque alguém para refletir sobre isso também.